O corintiano cansou de ver o timão mal administrado, ficando para trás enquanto os rivais disparam com boa gestão. Dívidas astronômicas, multas e punições, falta de respeito com o torcedor, escândalos e promessas não cumpridas. Quando o clube é só um instrumento para projetos pessoais de poder, 35 milhões de torcedores fiéis e apaixonados são esquecidos. O Corinthians é muito maior do que isso. É hora de mudar, de verdade. Chegou a Safiel, a Sociedade do Povo, para resolver as dívidas, colocar o Corinthians entre os clubes de futebol mais bem administrados do mundo e dar voz e voto para a torcida. Não é SAF de dono, de um grupo de empresários ou de bilionários estrangeiros que querem fazer negócio e ganhar dinheiro explorando nossa paixão. São milhares de corintianos juntos, com gestão profissional e cultura empresarial, para o timão voltar ao topo e nunca mais sair. Mas o que muda na prática com a Safiel? Para começar, a Safiel separa o futebol do clube associativo, que segue forte e livre, sem o peso das dívidas e com fôlego para seguir com os diversos esportes amadores. E o futebol passa a ser gerido como uma grande empresa, sem politicagem. Acabou a era do improviso. O futebol do Corinthians passa a ser administrado com cultura e método empresarial. Isso significa que os melhores executivos do mercado ocuparão os cargos chaves, com metas definidas, avaliação constante e cobrança real. A gente fala muito de governança, mas o que é isso? Para a Safiel, é a garantia de que este novo sistema de administração seja blindado contra pessoas ou grupos que ajam com incompetência ou má intenção, assegurando ainda que cada gestor seja responsabilizado individualmente por atos de má gestão. Conselhos independentes garantirão que a estratégia e contratações atendam sempre aos interesses do timão e da torcida. Além disso, auditorias externas revisarão regularmente todas as práticas. E tudo isso sem comprometer o que é sagrado, nossa cultura, nosso caráter popular e democrático. Cada corintiano vai poder adquirir ações com direito a voto, um verdadeiro pedaço do Corinthians, com limite máximo para que ninguém tenha poder excessivo. Desta forma, o controle permanece sempre coletivo, espalhado democraticamente entre milhares e milhares de corintianos. Nenhum milionário vai virar dono do Corinthians. Grandes investidores corporativos são bem-vindos e também poderão participar adquirindo as ações da Safiel, mas sem direito a voto. O Corinthians ficará sempre nas mãos apenas dos corintianos. Tudo preto no branco. A Safiel mostra números, contratos e resultados. A torcida participa de assembleias, acompanha balanços e fiscaliza de perto. A Safiel resolve as dívidas com um plano estruturado de pagamentos para que não sejam mais um problema e não atrapalhem a operação e muito menos o time. Porque o maior objetivo é ver o Corinthians forte, competitivo, campeão. A Safiel transforma voz em voto, paixão em futuro. E coloca o timão no topo para nunca mais sair. Faça parte do movimento Safiel, Sociedade do Povo. Ótimo. Fala, galera do canal Fielzaço. Hoje o assunto é sério e pode mudar o futuro do Corinthians. O projeto da SA Fiel, que promete transformar o timão em uma SAF com participação dos torcedores como donos, foi apresentado oficialmente, mas já enfrenta uma baita resistência dentro do clube. Os idealizadores admitiram que o texto da reforma do estatuto inviabiliza o projeto, e para piorar, o presidente Osmar Stabile e o presidente do conselho Romeu Tuma Júnior nem apareceram no evento. A reunião aconteceu no Museu do Futebol, e reuniu os criadores do projeto, jornalistas e convidados. Os empresários Carlos Teixeira, Eduardo Salucci e Maurício Chamati apresentaram a proposta com a ideia de mudar de vez a gestão do Corinthians, separando o futebol do clube social e trazendo uma nova mentalidade de administração. A proposta da SA Fiel é bem clara: transformar o Corinthians em uma sociedade anônima do futebol, mas sem vender o clube para grupos estrangeiros ou bilionários de fora. A ideia é criar uma empresa chamada Invasão Fiel S.O.A., onde os torcedores poderiam comprar ações e se tornar donos de parte do Corinthians. Teriam direito a voto na administração, e os investidores de fora poderiam participar, mas sem poder mandar no clube.
ninguém poderia ter mais de 1,8% dos votos, mesmo que tivesse mais ações. Isso impediria que um investidor tivesse controle total, mantendo o clube nas mãos da torcida. O objetivo seria captar entre 1,6 bilhão de reais e 2,5 bilhões de reais para pagar as dívidas, que hoje passam de 2,7 bilhões de reais, além de modernizar o CT, investir na base, reformar estruturas e até ajudar o clube social com uma renda mensal de royalties. Os idealizadores reforçaram que o projeto não tem fins políticos nem econômicos, que é um movimento de corintianos para tentar salvar o clube. Mas esbarraram logo de cara na política interna do Corinthians, que, como sempre, parece mais preocupada em manter o poder do que em resolver os problemas. O presidente Osmar Stabile não compareceu, mesmo tendo se reunido com o grupo no mês passado, e Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, também ignorou o convite. Os criadores da SAFiel disseram que o clima é de resistência total dentro do clube, e que o novo texto do estatuto, que deve ser votado ainda este ano, praticamente mata o projeto antes mesmo dele andar. O texto da reforma diz que o Corinthians pode virar SAF, mas proíbe que investidores externos tenham um controle majoritário da empresa. Ou seja, o clube teria que manter 51% das ações, o que na prática significa que o comando continuaria nas mesmas mãos, os dirigentes e conselheiros de sempre. O empresário Carlos Teixeira foi direto. Se o clube quiser manter a maioria das ações, o mercado entende que nada vai mudar. Nenhum investidor sério coloca dinheiro onde o controle continua igual. É isso. O modelo proposto pelo novo estatuto manda um recado claro: o Corinthians quer dinheiro de fora, mas sem abrir mão do poder. E isso, segundo os criadores da SAFiel, afasta qualquer chance real de investimento grande e profissional. Mesmo assim, o grupo diz que não vai desistir. O Eduardo Sallucci destacou que, se houver vontade política e apoio da torcida, o estatuto pode sim ser alterado, igual aconteceu com o Cruzeiro, que tinha restrições parecidas e mudou tudo no mesmo dia em que aprovou a SAF. Ele disse o seguinte: o estatuto do Corinthians é antigo, contraditório e cheio de brechas. Se houver vontade, pouco importa o estatuto. Ele é antigo, ele é contraditório, ele é cheio de lacunas, ele dá margem a várias interpretações, né? Mas eu sou de uma geração que para mim vale mais o que do olho no olho, o fio do bigode, do que o que está lá no estatuto, né? Então eu acredito que se tiver vontade, né, pouco importa o estatuto. O Cruzeiro tinha uma restrição similar à do Corinthians, de 49%, e ela foi alterada na mesma Assembleia em que se aprovou a SAF. Então a Assembleia teve ali duas pautas. A primeira, alterar o estatuto para reduzir esse percentual, aprovado o segundo ponto, a aprovação da SAF. Então, no fundo, não é jogo de o que está escrito, o que não está escrito. O que importa é, se todos estiverem abraçados e nosso clamor é de união, né, estamos no mesmo avião, todos juntos, o avião caindo, e nós estamos brigando e disputando cadeiras do avião. Gente, eu não quero cadeira, eu quero que o avião não caia, né? Eu até sugeri ali, falei com o Alê, falei com o pessoal aqui na porta, né, que o ideal seria nós sentarmos em uma sala às 8 horas da manhã, com representantes das organizadas que aqui estão, agradecendo novamente a presença, com os conselheiros que aqui estão, com representantes de todas as chapas, com os dirigentes do Corinthians, com as lideranças dos conselhos internos, com representantes dos torcedores comuns, todos numa mesma sala, tranca a porta 8 horas da manhã, e a gente fica lá 5, 10, 15, 20 horas em reunião, e a gente tenta sair de lá com o documento unificado, assinado por todos, para fazer o Corinthians sair dessa situação amanhã. Já o Maurício Chamati afirmou que, quando começaram a montar a SAFiel, achavam que era 99% impossível. Hoje, ele acredita que o projeto tem uns 40% ou 50% de chance de acontecer. Segundo ele, é um trabalho de formiguinha, de conversa com torcedores, conselheiros e organizadas para tentar mostrar que esse modelo pode ser o futuro do clube. A proposta é que todo o futebol, masculino, feminino e base, passe para essa nova empresa, enquanto o clube associativo ficaria apenas com as atividades sociais. Nos primeiros 5 anos, ninguém poderia vender ações nem receber dividendos. Tudo seria reinvestido no próprio clube para quitar dívidas e fortalecer o Corinthians. A SAFiel ainda prevê a criação de conselhos e comitês de governança, com torcedores, organizadas e gestores profissionais participando da administração. Seria uma forma moderna de gestão, com mais transparência, meritocracia e profissionalismo, algo que o Corinthians há muito tempo precisa.
Hoje, o Timão tem uma dívida de quase 3 bilhões de reais, está afogado financeiramente e sem perspectivas reais de recuperação rápida. E a grande dúvida é: o Corinthians vai continuar tentando se manter com o modelo associativo que afundou o clube, ou vai dar uma chance a uma mudança verdadeira de gestão? A SA Fiel pode não ser a solução perfeita, mas mostra que existem corintianos pensando grande, tentando achar uma saída diferente. E mesmo com todas as barreiras, o projeto reacende uma esperança. Há de ver o Corinthians administrado com transparência, com o torcedor tendo voz e participando de verdade. É difícil? É. Mas impossível. O próprio grupo mostrou que não é mais. Talvez esse seja o primeiro passo de uma revolução que ainda vai acontecer dentro do Corinthians.